Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui a análise de Juízes, agora no capítulo 17, a gente vai entrar numa parte da história que não é bem sobre Juízes, tá? É uma parte que vai contar um pouco do lado histórico da Israel antiga. A Bíblia de Jerusalém comenta o seguinte, ó. As duas narrativas de Juízes, que é o capítulo 17 e 18, que a gente vai ver agora, e o 19 e 21, que talvez seja o próximo vídeo, que tem origens diferentes, foram acrescentadas aqui porque se referiam a acontecimentos anteriores à monarquia. A ligação desses antigos relatos ao livro de Juízes é talvez posterior ao exílio. Quer dizer que eram histórias à parte e alguém colocou aqui no meio do livro de Juízes pós o exílio de Israel, tá bom? E aqui eles comentam também que o assunto do capítulo 17 e 18 é a história da fundação do santuário de Dan, de origem do seu sacerdócio. Essa tradição é certamente de procedência danita. E todavia, o juízo que aí se faz é negativo. O ídolo do santuário é o produto de duplo roubo. O sacerdócio remonta a um levita itinerante que abandona seu primeiro empregador para ir ganhar mais. É possível que esse juízo tenha sido feito por servidores do santuário real de Dan, estabelecido pelo rei Jeroboão, que pôs talvez sacerdotes de outra linhagem. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Jeroboão, segundo o livro de Reis, ele dividiu Israel. Ele começa o reino dividido, que ele fica com 10 tribos, e o outro, que é Roboão, se não estou enganado, fica com 2 tribos, Judá e Belém. Não, Judá e Belém, é Judá e Benjamim. Essas 10 tribos, elas iam para Judá por causa do templo, para poder fazer lá suas orações e os ritos sagrados. Para evitar isso, e que o povo todo fosse com Roboão, Jeroboão ele manda fazer 2 bezerros de ouro. Ele coloca em Dan e um em Betel. E aí começa um culto em Dan, que é o culto do bezerro de ouro. Então eles acham que essa história pode ser posterior ao que às épocas dos juízes, que é uma história que já tinha esse culto ao bezerro de ouro em Dan. Ou talvez a história explique a origem desse culto de Dan, danita. É uma história que é constrangedora, tanto para judeus quanto para cristãos, e eu vou explicar para vocês. Olha o que acontece aqui, ó. Havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Alguns colocam Mica, tá? O nome dele é Micaiahu, se eu não estou enganado. Micaiahu. Mas as Bíblias colocam Mica. Disse a ele a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciaste maldição, e mesmo tu me disseste, esse dinheiro aqui está. Fui eu quem tirou. Aí sua mãe fala: seja o meu filho bendito de Deus. Ele restituiu os 1.100 ciclos à sua mãe, que disse: eu havia dedicado esse dinheiro a Deus, da minha própria mão, ao meu filho, para fazer uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Então sua mãe pegou o dinheiro, enviou para ourives, que fizeram uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido, tá? Então o que acontece? O filho provavelmente roubou o dinheiro da mãe. Já começa estranha a história. Depois ele vai lá e devolve o dinheiro para a mãe. E a intenção dos dois é fazer uma imagem de ídolo, de escultura, e um ídolo de metal fundido. São 2 artes diferentes. A imagem de escultura, você vai esculpir a pedra ou a madeira, e o metal fundido é quando você derrete ouro, ou prata, ou bronze, e você faz uma estátua. Então eles estão usando esse dinheiro para fazer ídolos, imagens, tá? Deixa eu só aqui falar o seguinte, ó, versículo 6. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Eu já mencionei aqui em outros vídeos, tá? Inclusive esse vídeo vai ser um pouco repeteco, mas o que ele está dizendo? Quer dizer que não tinha lei nessa época. Não tinha lei, não tinha a Torá de Moisés. Apesar de Juízes ser pós-Moisés. Mas ele está dizendo o quê? Que não tinha lei. O que prova que a lei de Moisés é uma construção posterior, como eu sempre falei aqui para vocês. E ele atribui aqui a construção da lei, não a Moisés, mas aos reis de Israel. Ó, naquele tempo não tinha rei em Israel. Ele não menciona Moisés, ele menciona rei. E cada um fazia o que lhe parecia correto. Você está notando? Só isso aqui prova que não tinha Moisés. Porque senão eles seguiriam a lei de Moisés. Aí o versículo 7 eu já mostrei para vocês também, ó. Havia um jovem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita. Aqui a Bíblia comenta que aqui tem um equívoco. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Essa precisão é problemática, pois não convém para um homem que pertence normalmente à tribo de Levi. O estatuto desse homem é o de estrangeiro residente, como o texto salienta. Qual que é o problema aqui? Se o cara era levita, ele era da tribo de Levi. Então não tem como ser levita da tribo de Judá ou do clã de Judá, como diz o texto aqui.
A única Bíblia que traduz de uma forma coerente é aquela dos TJ, Traduções do Novo Mundo, que eles falam. Era um levita que habitava na região de Judá. Porque Judá era uma tribo, a levita é outra. Tanto que eu fiz um short disso daí. Como eu vi resposta idiota de crente aqui no canal. Nossa Senhora. Isso aqui é o básico da Bíblia, pessoal. Escola dominical. Tribo de Judá é uma coisa, tribo de Levi é outra. Não tem como ser um levita da tribo de Judá. Então, isso aqui é um equívoco aqui do texto, tá? Agora eu vou dar uma resumida aqui para vocês, para mim já pular já para o capítulo 18. Esse Mica, ele encontra esse sacerdote, que vinha da terra de Judá. Aí ele acaba pedindo para esse sacerdote ficar com ele, para ser o sacerdote pessoal dele, e o sacerdote aceita. Mica manda fazer também terafins, que são pequenos ídolos. Então ele faz uma imagem de escultura, uma imagem de metal fundido e manda fazer pequenos ídolos. Ou seja, isso prova que nessa época, se essa história for real, Israel não era um povo monoteísta, porque era permitido, que nem o autor falou aqui, não tinha rei, cada um fazia o que queria. E o sacerdote topou numa boa ser um sacerdote com vários ídolos. É claro que cada ídolo deveria representar uma divindade diferente. Aí a tribo de Dan estava procurando onde habitar, eles passam por ali, depois eles vão para outro lugar, para a terra de Lais, e aí depois os danitas eles voltam e eles roubam essas imagens do Mica, roubam a estátua, o ídolo, os terafins, e roubam também o sacerdote. O sacerdote fala: o quê? Mas o que vocês estão fazendo? Ele fala: você prefere ser sacerdote de uma casa ou de um clã inteiro? Porque a tribo de Dan era todo um clã. Aí o sacerdote vai com eles, o Mica ainda tenta reclamar, o cara fala: cala a boca, se você reclamar muito, você pode até morrer aqui. Então eles pegam esses ídolos, e esse sacerdote levita vai ser um sacerdote com todos esses ídolos, sendo que cada ídolo deveria representar uma divindade. Não tem como você colocar um monte de santo, por exemplo, na sua casa e representar só uma pessoa. Ó, São Jorge, Santo Antônio, São Pedro, Maria. Não, cada um representa uma divindade. Era o que acontecia aqui. E aí olha o que eles falam aqui, pessoal, no versículo 30 do versículo 18. Essa é a parte mais constrangedora. Os danitas levaram para si aquela imagem de escultura. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Esse exílio aqui não é o da Babilônia, tá, pessoal? Esse exílio aqui é o da campanha de Teglat-Falazar, em 734. Então esse levita aqui, que aceitou ser levita com todos esses ídolos, ele era o neto de Moisés. O que acontece é que algumas bíblias, eles mudam aqui o nome de Moisés para Manassés, para esconder isso, porque foi constrangedor. Os escribas perceberam que o neto de Moisés se tornou um idólatra. Só que aqui ele era o neto de Moisés, e também os filhos deles continuaram com esse culto idolátrico, até um tipo de diáspora. A Bíblia aqui comenta, ó, esse versículo é a adição, uma duplicata de 31a. Acrescenta uma nota sobre o sacerdócio desse primeiro santuário danita. A descendência levítica de seu primeiro ministrante é muito verossímil. Ela chocou os copistas, os copistas ficaram chocados, porque essa parte aqui é verdade, que acrescentaram um N acima da linha para transformar o nome de Moisés, que é Moshe, em hebraico no de Manassés, Manassé. Então Moisés tem duas letrinhas em hebraico, é o Men e o Shin, Moshe. Aí eles colocaram a letra N no meio para ficar Manassé, porque eles ficaram chocados que o neto de Moisés e depois os bisnetos, as gerações futuras, ficaram praticando um culto idólatra cheio de ídolos até essa primeira diáspora aqui, de Teglat-Pilneser lá. Vocês entenderam? Então esse texto chocante, ele mostra duas coisas. Os israelitas tinham sim terafins, ídolos, deuses. Isso é confirmado pelo profeta Oséias, que Oséias fala assim: Israel ficará muito tempo sem rei, sem príncipe, sem terafim, sem efode, não sei o que, se referindo às coisas sagradas dos judeus. Quer dizer que até a época da Babilônia, essas coisas eram práticas do culto judaico, porque Oséias menciona também. E o neto de Moisés não se importou em ser sacerdote e levar todos esses ídolos com ele, mesmo sendo fruto de um roubo, né? Dois duplamente roubados, né? Primeiro é o filho que roubou a mãe, e depois os danitas que roubaram os ídolos. Ele não se importou com isso e foi ser sacerdote deles. E era o neto de Moisés. Então essa seria a origem do culto danita, que depois vai ser desenvolvido lá com o bezerro de ouro na época de Jeroboão. E mais um último detalhe, pessoal, que prova isso que eu estou falando aqui para vocês, é que Moisés fez uma serpente de bronze, que era um ídolo. Uma serpente de metal enrolada numa haste. Essa serpente continuou até a época do rei Manassés, que o rei Manassés que mandou derrubar essa serpente que Moisés fizera, que se tornou um culto idolátrico. Então você vê que para Moisés e para o neto dele, ter ídolos, talvez não fosse um pecado na época.
O pecado veio depois, quando criaram lá o Êxodo 20, que é um escrito posterior. Mas nessa época, tudo bem, Moisés fazia uma serpente numa haste, o neto dele ser um sacerdote de todas aquelas divindades que estavam ali, naqueles ídolos, não tinha nenhum problema. Você está entendendo como a gente vai montando esse quebra-cabeça, quando a gente vai observando os detalhes? Quer dizer que nessa época podia sim ter ídolos à vontade. Agora eu fico imaginando, se um dia houvesse uma máquina do tempo, e se um evangélico pudesse voltar para os tempos bíblicos, né? O que ele ia fazer nessa época aí de Juízes? Isso é idolatria, irmão! Isso não pode ter pecado! Eu acho que eles iam sair nas porradas até com os profetas lá da época. Porque eles aprendem com pastores essa bobagem toda que os pastores não estudam, né? Só pregam bobagem. Se um evangélico voltasse, por exemplo, no templo de Salomão, que era cheio de imagens também, o que o evangélico ia fazer? Ele ia sair na porrada com Salomão? Lembrando que a Bíblia fala que a própria glória de Deus encheu o templo de Salomão. E aí? Então, fica aí para reflexão. Galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, tá? Comente aí, dê um like, ativa o sininho aí, que agora o YouTube tá meio bugado, ou considere entrar na lista de transmissão, compartilhe o vídeo aí para as pessoas verem, que tudo isso dá engajamento, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.